Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nova série da Conversa com Quem Decide, aqui do BBBI, em que a gente conversa com líderes das principais empresas do Brasil e explora tendências e os desafios dessas empresas que movimentam as suas principais indústrias aqui no mundo. Eu sou o Vitor Pena, head da equipe de pesquisa aqui do BB Investimentos, e hoje eu estou aqui mais uma vez com a analista Georgia Jorge, analista do setor de agroalimentos e bebidas, que vai apresentar nosso convidado especial de hoje. Isso aí, Vitor. Eu vou apresentar hoje o Marino Colpo, que é sócio fundador e CEO da Boa Safra Sementes, que é uma empresa líder no segmento de sementes de soja no Brasil. Seja muito bem-vindo, Marino. Obrigado, Jorge. Obrigado, Vitor. Obrigado a todo o time Banco do Brasil pela oportunidade. Obrigado você. Obrigado, a gente que agradece. E aí, apresentando um pouquinho para vocês, pessoal, a história do Marino, ele é formado em administração pela UniCeub, tem um MBA em Business Administration pela Northwestern University dos Estados Unidos, tem experiência já no setor rural há mais de 15 anos e em 2009, junto com a sua irmã, a Camila, certo? Fundou a Boa Safra Sementes. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Marino, pela presença. E como tradição, nesse programa, hoje a gente vai abordar um pouquinho, então, da história da Boa Safra, conversar um pouquinho sobre perspectivas, planos de crescimento da empresa e, obviamente, os desafios ali que também fazem parte de toda a indústria no mercado, tá bom? Fica com a gente. Marino, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho do modelo de negócios da Boa Safra Sementes. E aí, para quem não está familiarizado com o modelo de negócio da companhia, ela atua desde a produção até a comercialização de sementes de diversos tipos de cultura. Aí eu queria que você tentasse explicar um pouquinho para o investidor como é que se dá esse relacionamento com as empresas de genética das sementes, como é que esse relacionamento com os produtores rurais integrados que produzem a semente para vocês, em que momento vocês decidem pelo tratamento das sementes e como que vocês chegam no produtor rural cliente na ponta, né? Se é via lojas físicas, se é via distribuição, enfim, passar um pouquinho por cada uma dessas etapas da produção de vocês. Perfeito. Obrigado, Jorge. A Boa Safra, ela tem parceria com várias empresas de biotecnologia, tá? Empresas de genética que, em sua maioria, são empresas multinacionais, né? São empresas de tecnologia que desenvolvem, né, a biotecnologia, e a gente tem uma parceria comercial, mas é uma espécie de licenciamento. Uhum. Explicando assim para o investidor de uma maneira fácil, como se eu comprasse deles o software que vai dentro. Então você imagina que eu vou vender aqui um computador da Dell, mas ele vai com um adesivinho com Windows lá dentro. Tá? Então esse Windows ele é feito pela Microsoft, no meu caso é feito pela Syngenta, Bayer, BASF, Corteva, GDM. São algumas das empresas que a gente é parceiro e a gente distribui o software, quer dizer, basicamente a biotecnologia dela dentro da nossa semente, né? Ela vai com a nossa marca, a gente semente da Boa Safra, né? Mas ele sempre tem na embalagem tem uma logo com a tecnologia que ela está embutida ali, né? Então é um modelo de parceria, né? E a gente acaba distribuindo essas tecnologias hoje em todo o território nacional, né? Então esse é o primeiro passo, a parceria, né, com as empresas de biotecnologia, e aí a gente tem as nossas fábricas, as nossas unidades, né, são as unidades, hoje a gente tem 16 unidades, entre unidades de produção, que são as fábricas, e centros de distribuição, né, e o que a gente faz? Na região que a gente tem uma fábrica, nós vamos nessa região e a gente contrata o que a gente chama de produtor parceiro ou produtor integrado, tá? Que são produtores que têm fazendas próximos a essa indústria. Então a gente fala que a gente, dentro do setor de sementes, é a satellite, porque a gente não tem a terra, digamos assim. O que seria muito mais difícil para a gente crescer mais custoso, porque a terra é um ativo imobilizado, enfim, né? Perfeito. E
Então a gente faz a parceria com esses produtores locais, tá? Hoje a gente tem quase 500 produtores parceiros, é uma área de, só em soja, 300 mil hectares de produtores que são parceiros e plantam a semente para a gente. Né? Então, eles plantam a semente, a gente produz com esses produtores, tudo acompanhado, e aí a gente leva para a nossa indústria. A semente é classificada, selecionada por tamanho, por peso, por densidade. É o que os equipamentos fazem. A gente embala num bag de 1.000 quilos, então é um big bag, um sacão gigante. E aí a gente leva essa semente para uma câmara fria, na qual... porque assim, para o investidor entender o que é uma semente, a semente ela é um produto, um grão com alta capacidade de nascer. Então o que o meu cliente quer? Ele quer... ele tem uma fazenda, né? E ele quer comprar, ele quer plantar 10 pés de soja e que nasçam 10 pés de soja naquele metro. Quer plantar 12 plantas ainda, inclusive, de qualidade, então com alto vigor, com alta germinação. Então, o nosso negócio é vender plantas nascidas, digamos assim. Então, você... É isso. E aí, por que ele compra uma semente mais cara, uma semente de alta qualidade, uma semente com tratamento, a gente vai entrar no tratamento, né? Ou uma semente de câmara fria, né? Uma semente de alta qualidade como a Boa Safra. Né? Porque se ele comprar a nossa semente, plantar 12 plantas por metro, ele vai ter, a gente entrega em média 93, 94 de germinação, ele vai ter entre 11 e 12 pés de soja naquele metro. E se ele comprar uma semente mais comum de 80 de germinação, ele vai ter aí 9, 10 pés de soja no mesmo metro. No final das contas, ele quer colher mais, né? Exato. Então ele quer colher mais. Então mais ou menos esse é o negócio. Né? O negócio é você vender a produtividade. Né? Então, como eu estava falando, a gente coloca na câmara fria, a semente ela é um ser vivo, a gente vende algo vivo que tem que nascer. Então ela entra num estado de dormência ali, como se ela hibernasse por 6 meses. E aí a gente tira essa semente, vende para o produtor. Depois a gente pode falar da sazonalidade, mas a gente vende para o cliente. E o cliente, basicamente, ele só quer retirar ou receber a semente ali na semana do plantio. Tá. Né? Ninguém quer tirar essa semente de uma câmara fria e levar ela para estocar num armazém não climatizado. Como poucos produtores têm armazém climatizado, todo mundo quer tirar. É muito concentrado também perto do plantio, o que gera muita sazonalidade no nosso business, porque ele tem uma época de plantio que é a época que fatura. Então, a gente aí envia essa semente para o centro de distribuição, que fica próximo aos produtores. Isso foi algo que a gente fez nos últimos anos, então a gente hoje já está com vários centros de distribuição. E aí a gente trata a semente. Basicamente, ela é tratada no CD antes de entregar para o cliente. Tem aumentado consideravelmente os tratamentos biológicos, né? Então, mas basicamente os tratamentos eles são vacinas, né? De uma forma facilitada. Então você cria uma proteção à semente. Quando se você plantar a semente sem o tratamento, ela vai nascer, tem a germinação, mas ela está suscetível a doenças de solo. E aí a gente vende o tratamento que a gente chama de TSI, então é o tratamento de sementes industrial, TSI, e ele é basicamente uma película que protege, então a gente coloca uma pequena película em volta do grão, e essa película ela vai ter um fungicida para proteger a semente de fungos que estejam no solo, ou um inseticida para proteger a semente de insetos que possam estar no solo, atacar, e patógenos. Essa tecnologia tem desenvolvido muito, tá? E a gente tem aí tratamentos mais modernos, né, que entregam valor agregado para o cliente. Então a gente hoje tem enraizadores,
que você precisa de menos fertilizante no solo, que aumentam muito o volume de raiz. Esses enraizadores também protegem, de certa forma, de uma estiagem, porque se você tem um enraizamento mais forte da semente ou da planta, se ela tiver uma falta de chuva, ela captura melhor a água, ela né? captura melhor a água. Hoje a gente tem um tratamento que a gente consegue colocar uma molécula, revestir na semente um cobalto, uma molécula de molibdênio, que às vezes o produtor tem deficiências no solo e ele tinha que comprar no fertilizante, no adubo, ele acaba conseguindo comprar essa semente com esse incrustada ali, né, com esse tratamento. Então a gente tenta vender tecnologia, seja na semente, na genética, na biotecnologia, mas também no tratamento, que é algo que tem crescido. Então, é esse o nosso negócio. Nossa, muito legal. E quando vocês chegam no produtor, a ideia de vocês então é ter o centro de distribuição mais próximo possível do cliente final, para deslocar o mínimo possível. E esse tratamento, ele está disponível em todos os centros de distribuição? Como é que é? Se está hoje, pretende crescer mais, expandir mais? Como é que... Ótima pergunta. Em 100%, a gente tem as máquinas de tratamento de alta capacidade em todos os centros de distribuição. E hoje você tem você está no meio de uma mudança, ela estava vindo muito rápida, hoje um pouco mais lenta, mas você tem uma mudança que hoje de muitos tratamentos químicos para tratamentos mais biológicos. E hoje a gente está meio no meio do caminho, na qual você tem um pouco das duas soluções. O tratamento biológico, ele tem um funcionamento mais prolongado, então ele é realmente muito bom, ele funciona até mais como uma vacina mesmo, do que o químico. A desvantagem dele é que ele tem uma durabilidade curta, então quando você coloca aquele organismo vivo na semente, ele tem que ser colocado e plantado. Então você tem ali, não pode passar de 30 dias. E aí o que faz o CD ainda ser mais valioso, né? Porque você está perto do produtor, já trata e já entrega proximidade aí, a proximidade, então super... você mantém a qualidade. Se a gente pegasse antes do IPO, em 2021, a maioria das sementes saíam direto da indústria para o produtor. E em alguns casos, o Brasil é um continente. É muita quilometragem. Tinham sementes que demoravam, às vezes, 3, 4 dias para chegar. E agora a gente tem instalado esses centros de distribuição nas principais regiões produtoras, o que permite com que a gente consiga tratar, entregar ou oferecer tratamentos com mais tecnologia, no caso dos biológicos. Bacana. Você estava falando sobre essa questão da semente contribuir para melhorar a produtividade, né, do produtor. E a tecnologia no agro, eu acho que vem muito alinhada a esse objetivo de tentar aumentar cada vez mais a produtividade para continuar crescendo na produção sem aumentar necessariamente a área, né? Como é que a demanda por semente, ela conversa com a rentabilidade do produtor? Então, por exemplo, em momentos em que a gente teve uma safra com uma rentabilidade mais prejudicada para o produtor, seja por conta do preço da commodity, seja por conta de quebra de produtividade mesmo, por conta de eventos climáticos, como é que isso se refletiu na demanda de semente? Ou o produtor entende que não, esse aqui realmente é um item que faz toda a diferença no final, vale a pena investir um pouco mais aqui? Como é que essa volatilidade da demanda da semente em cenários mais incertos para o produtor? Então, a demanda de semente, ela é bem inelástica, tá? Ela é muito firme. Então, vou falar um pouco de demanda e depois vou falar um pouco de margem ou precificação, que aí é um pouquinho diferente. Mas, falando sobre a demanda, mesmo a gente tem continuado a crescer em volume, em demanda, mesmo em anos agora que têm sido mais desafiadores. E o agro é normal, tá? Então, no agro, normalmente, ele passa aí por 3, 4 anos de muito bons e depois mais 3, 4 anos mais fracos. Então, o clima sempre dá uma rasteira, né? O clima sempre dá uma rasteira. Mas, assim, a gente veio aí até
meados aí de 22, 23 bombando, e agora já estamos aí num segundo ano, entrando já num terceiro ano mais devagar. Então daqui a pouco vem um outro ciclo bom. Mas a semente, ela tem se mostrado muito estável. Inclusive, a semente ela tem aumentado de preço constantemente, mas não só em termos de preço, mas em termos de participação da pizza. Tá. Quando a gente começou, lá em 2008, a semente era em torno de 6% do custo da lavoura. Hoje ela é em torno de 15% do custo da lavoura. Então a semente ela veio ganhando share da lavoura, ou ganhando custo, mas entregando muito mais. Se você olhar a grande entrega que você tem, o grande aumento de produtividade, ele veio da semente. Se você pegar hoje com as melhores máquinas atuais e pegar uma semente, né, ou uma genética de 15 anos atrás, você não vai conseguir colher mais do que 60 sacos. Uhum. Tá? Então, eu lembro que quando a gente começou, a maioria era 50 sacos. Uhum. Né? O meu pai me contava que na época dele a meta de todo mundo era colher 30, né? 35. E quando eu comecei era nessa faixa de 50. Hoje, quando você conversa com o produtor, tá todo mundo mirando nos 100 sacos. Uhum. Tá? É lógico que os 100 sacos é o que todo mundo quer, mas áreas de 80, 85... hoje estão bem comuns, tá? Uhum. E alguma mais outra área de 100 sacos. Uhum. E o grande ponto disso foi... é lógico que a gente tem maquinários mais modernos, muito mais precisos, você tem tratamentos, melhores produtos, técnicas de fertilizantes mais modernos, mas é como eu te falo, se você pegar uma semente daquela de 15 anos atrás, que colhia 50 sacos, botar tudo nela, ela vai colher 60. Então, realmente, a expressão, digamos, para absorver todos esses nutrientes, essa tecnologia, ela veio da genética, da biotecnologia. E sem contar que hoje, você, por causa das resistências que a planta tem, você consegue ter uma planta, uma lavoura com menos aplicações de produto. Tá? Então, você tem diminuído ao longo do tempo o uso aí de inseticidas químicos nas lavouras, e uma parte deste custo também, a tecnologia veio para a semente, e uma parte desse custo foi transferido. Por isso que você teve também esse, digamos assim, a semente roubando essa parte da pizza, tá? Que é um... É claro que se você olha, todas as coisas subiram de preço. E é mais eficiente, né, Marino? Do que simplesmente aplicar defensivo e fertilizante por toda a área, né? Muito mais eficiente. Então você teve ganhos aí, tanto no tratamento quanto na semente, enfim. E você teve todos esses ganhos e a semente cada vez com mais tecnologia. Legal. Por falar em mercado de sementes, né, acho que a Boa Safra ela vem deixando bem claro para o investidor, para o mercado, seu objetivo cada vez mais de se consolidar o mercado de sementes, na verdade, né, no Brasil, expandindo sua atuação e fortalecendo ali a companhia como líder no setor, né? Então, conta pra gente um pouquinho sobre o que a empresa tem feito em direção a esse objetivo, né? Quais são as principais frentes que a empresa vem atacando ali para, de fato, se consolidar como líder desse setor no Brasil. Como se faz para crescer, né? Acima do mercado. A gente realmente tem conseguido crescer muito, né? Os investidores podem olhar aí no nosso histórico aí nos últimos 5 anos o quanto a empresa tem crescido. Esse ano também a gente deve crescer bastante, estamos bastante animados aí com a possibilidade de crescimento. Aumentamos aí do ano passado para esse ano em termos de meta, quase 40% de crescimento é a nossa meta para o ano. Então a gente está bem otimista, né? Apesar do agro estar passando um momento mais difícil, que é normal também do ciclo do setor. E dentre os insumos, a semente é o que menos tem esse... eu acho que a margem aperta um pouco mais, fica um pouco mais difícil
de vender, mas a gente sente que por causa da qualidade, a diferença do produto que a gente oferece, a gente tem conseguido, mesmo num cenário adverso, né, continuar crescendo, se não em margem, porque realmente é difícil, mas a gente tem conseguido crescer em volume no cenário. E você vê que outros insumos têm essa dificuldade. É só completando. Por exemplo, você consegue plantar uma lavoura com menos fertilizante, com menos adubo. Então, você consegue diminuir 20%, 30% as toneladas que você usa de adubo, vai colher um pouco menos. Se você fazia 3 aplicações para ferrugem, você consegue falar assim, vou fazer 2 e talvez eu faça a terceira. Agora, você comprar menos semente é impossível, tá? Então, é um pouco nosso negócio. E falando de crescimento, a Boa Safra, ela era uma empresa muito focada no centro do Brasil, basicamente ali na região centro-oeste, um pouco no sudeste. Isso em 21, quando a gente fez o IPO. Nos primeiros 2 anos, 22 e 23, a gente subiu muito para o nordeste e norte do Brasil, então investiu em plantas nessas regiões, em CDs, e cresceu muito rápido, tá? A gente, em muitas regiões, saiu de 1% para 8% em 3 anos. Região do Matopiba? Do Matopiba. Tá, cresce bastante. Região do Matopiba, que é basicamente o nordeste e o norte do país. E há 2 anos atrás começamos a descer para o sul. E esse é o nosso 2º ano atendendo a região sul do Brasil, e a gente tem crescido muito bem também. Tá? Então, um pouco essa foi a estratégia da companhia. Há 2 anos atrás, a gente começou também a diversificar o portfólio, porque a gente tem muito acesso aos clientes. Depois a gente pode falar um pouco da forma de venda, mas a gente tem muito acesso aos clientes, e a gente era uma empresa muito focada em sementes de soja, que é o nosso DNA, que é onde a gente começou. E fizemos aí um investimento em uma planta para sementes de milho, começamos a crescer no milho, isso em 23. Depois entramos no sorgo, depois entramos no feijão, entramos no trigo, isso em 24, e agora esse ano, em 25, a gente adquiriu também uma participação numa empresa de forrageiras, né? E que ela tem uma pegada aí de plantas de cobertura, é um pouco de uma tendência que você tem no agro também a ser mais sustentável. Regenerativo, né? Uma agricultura regenerativa, que é você tentar você plantar soja, milho, e aí a planta de cobertura, né? E aí fazer um ciclo, você acaba, depois você desseca, né? Ou mata essa planta de cobertura, ela vira um adubo natural, mas ela corrige o solo, evita doenças de solo, principalmente nematóides, e dá mais uma cobertura, ela ajuda muito a você segurar a umidade no solo também. Então é uma tendência, além de capturar bastante carbono, então é uma tendência nisso. E a gente tem pensado muito em como a Boa Safra pode se tornar uma empresa que venda uma solução, mais do que só a semente. Essa seria a grande fronteira, que você consegue vender uma semente com os tratamentos certos, talvez ver uma análise do produtor do que ele tem no solo, e você vende uma semente de soja com os tratamentos certos, uma semente para safrinha, que aí pode ser milho, sorgo, trigo ou feijão, né? Uma semente para safrinha, e aí você vende depois uma semente de forrageira. Então você entrega um ciclo completo, aí, uma solução pro agricultor. E acompanha o produtor o ano inteiro, né? E acompanha o produtor o ano inteiro. E, Marino, e você comentou que você entrou em diferentes culturas nos últimos anos. Hoje, você entende que vocês estão nas principais culturas de grãos e além das forrageiras, seria mais uma questão de crescer em termos de
por exemplo, tipos de milho, oferecer um tipo de semente de milho mais adequada para a região Nordeste, uma para a região Sudeste, ou seria ampliar a quantidade de grãos de sementes para diferentes culturas que vocês têm? Eu acho que hoje o principal desafio nosso é portfólio. A gente ainda está construindo o portfólio. Então, por exemplo, no milho, a gente ainda tem poucos materiais e a gente ainda está, né, trazendo esse portfólio. E no agro, a coisa é um pouquinho mais lenta, porque ele é um ciclo anual. Então, você só planta agricultura uma vez por ano. Então, você começa, aí no primeiro ano a gente testa, aí o cliente conhece, aí ele compra um pouco mais no segundo ano. Então, entendi. Você tem uma construção do portfólio. E é o que está ocorrendo aí com basicamente com essas novas culturas, é a construção desse portfólio. Para o pessoal ter ideia, por exemplo, em soja, a gente tem mais de 80 cultivares. Então você olha e fala assim, é tudo soja, mas são 80 tipos de soja para cada tipo de clima, microclima, terra, se o solo é mais arenoso, se é menos arenoso. É um produto bem técnico. E aí você junta aí com 8 tipos de tratamento, então você tem um leque de opções. Muitas variáveis, né? Que precisa de um agrônomo, enfim, para estar indicando corretamente. A gente sabe que no agronegócio tem muita sazonalidade, dependendo do período da cultura que está sendo plantada, do momento de colheita e dos outros processos, das etapas produtivas do produtor rural, né? Como é que isso conversa, como é que essa sazonalidade do agronegócio conversa com a rentabilidade e com o fluxo de caixa da Boa Safra Sementes? Como que vocês conseguem, né, mitigar esse efeito de sazonalidade e como que acaba ficando o resultado ao longo dos trimestres do ano? Realmente o agro é bastante sazonal, né? E o nosso negócio também. Então, assim, à medida que a gente tem crescido nas outras culturas, a tendência é que a Boa Safra se torne menos sazonal, tá? Mas hoje, ainda 90% do nosso negócio está concentrado na cultura da soja, tanto é que a gente só tem 2 anos que começou com as outras culturas. Então, hoje a gente ainda tem uma sazonalidade muito grande. A soja é plantada no Brasil nos meses de setembro, outubro e novembro, tá? A depender do estado. Então, basicamente, a nossa faturamento de soja ele é concentrado em setembro, outubro e novembro. Então, basicamente 90% da receita ou do faturamento da Boa Safra ele vai ocorrer entre o 3º e o 4º trimestre. Então, isso às vezes um investidor que não conhece pode se assustar um primeiro momento, que você vai acompanhando a empresa, vai faturando, e aí você tem um primeiro e um segundo tri com baixíssimo faturamento. É lógico que a gente tende a melhorar um pouco esse cenário para a companhia, não que porque no fim o que vale é o faturamento do ano no negócio, né? Mas inclusive fazer o comparativo com o ano anterior, né? Inclusive fazendo comparativo com o ano anterior. Mas normalmente a gente tem dois trimestres muito fracos, né? E 2 trimestres muito fortes, né? Mas isso tende a mudar porque você tem agora as culturas de safrinha, tá? Então, após a soja, que é a principal área do Brasil, você tem as culturas de safrinha que são plantadas ali em janeiro, fevereiro. Então, em a gente crescendo essas culturas, a gente vai começar a ter mais faturamento, pelo menos no primeiro tri. E, basicamente, a grande cultura de safrinha é o milho, mas você teria uma segunda cultura que é basicamente o sorgo e o trigo, tá? E você tem o feijão, que ele é muito irrigado, tá? Em pivôs. Então, aí até 3ª safra, digamos assim. Então, o feijão e as forrageiras, a forrageira dá para você plantar num sequeiro após o milho, e junto com o milho, muita gente planta junto, e tira o milho e a forrageira vem. Tá? E o feijão, aí você tem uma concentração um pouco ali nos meses de agosto, setembro, julho, enfim. Como é pivô, você consegue ter um faturamento mais distribuído.
essas culturas todas somadas são meio que do tamanho do mercado de soja, que é o maior. Tá? Então, é possível a gente conseguir, né, ao longo essas culturas crescendo. A gente ainda está crescendo em soja muito também, mas crescendo essas culturas, a gente diminuir um pouco essa sazonalidade. E aí você vê isso muito no caixa da companhia também. Tá? Então a gente tem uma receita, uma geração de caixa muito focada ali no terceiro e quarto tri, e aí no primeiro e segundo tri a gente tem muitas despesas e um ciclo muito longo, que é quando a gente está produzindo a semente, pagando a matéria-prima da genética, do produtor integrado, e carregando ali por 6 meses na câmara fria até setembro para começar os embarques de novo. Então um pouco é isso na soja, tá? Legal. E Marino, como a gente falou um pouco de geração de caixa, né? A gente tem muitos clientes aqui do BB que são investidores de CRAs da companhia, né? Então eles estão muito preocupados com a questão da alavancagem, nível de endividamento e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Qual que o que você entende de estrutura de capital ótima da companhia? Se tem algum limite de alavancagem que vocês costumam trabalhar? E qual que tem sido a sua estratégia de endividamento como um todo? Enfim, pensando em novas emissões, alguma coisa nessa linha. Eu acho que pela taxa de juros, né, que a gente tem hoje muito alta no Brasil, eu acho que você tem que ter um cuidado muito grande com o endividamento. Tá? Então eu acho que um endividamento acima de uma vez EBITDA já é complexo. Tá? Começa a ficar apertado. Né? Começa a ficar apertado. A companhia, a gente hoje tem, quando você pega dívida líquida, tá, que considera o caixa com dívida, a gente encerrou o ano passado zerado. Ao longo, no primeiro e segundo tri, essa dívida ela aumenta, porque a gente utiliza o caixa, né? Mas como a gente começa a receber a partir de setembro, outubro, novembro, esse caixa volta. Né? Então, tem esse uso da matéria-prima dentro do ano. Mas a nossa ideia é encerrar o ano com dívida líquida próxima a zero. Tá? Essa é muito a nossa estratégia. A gente tem olhado tudo com muita lupa, porque realmente o nível de juros ele é muito forte. Né? Então, mas eu diria aí que uma vez e meia, se você olha na literatura seria mais, mas o Brasil você tem que ser um pouco cauteloso, porque por mais que o cenário melhora e você fala, agora vai virar Suíça. Ele às vezes derrapa dá uma derrapada e volta. Então a gente flerta aí com o ânimo do mercado. Mas a gente tem feito sim emissões, e até tem um agradecimento ao Banco do Brasil. Eu estava fazendo reflexões que o Banco do Brasil está com a gente desde antes da Boa Safra ser a Boa Safra. Então, quando lá a família, meu pai, meu avô, eram produtores rurais, começaram, clientes do banco, a primeira unidade nossa foi financiada pelo banco, ali, muito aí nas linhas subsidiadas, né, nos fundos constitucionais, e depois a companhia cresceu, o banco participou do nosso IPO e também participou aí da nossa emissões aí de crédito no mercado. Então eu penso que o Banco do Brasil ajudou a companhia no começo, quando a gente precisava dessas linhas mais, né, subsidiadas, mas também participou quando a gente foi mudando para o mercado de capitais e acessando ao mercado. Então tem uma ótima parceria aí. Mas a gente tem utilizado, mas se o investidor for olhar, você vai ver que apesar da gente estar captando, a gente tem mantido muito desse valor captado em caixa. Porque a gente não está captando para imobilizar. Então, a gente pode utilizar para expansão, mas o foco tem sido muito para capital de giro, tá? Dentro do ano. Mas a gente acha que existe uma boa janela de captação para os CRAs, até porque existe muita conversa, sinalizações que talvez tenha mudança na legislação. Então a gente acha que é
que ele é um bom momento de captação, de captação, né, para aquele investidor que ainda quer um produto isento, enfim. Né? A gente não sabe como vai ser o futuro, mas a gente acha que tem uma oportunidade para a companhia, enfim. Legal. Marino, em relação a dividendos, né? A gente sabe que a empresa pagou em torno de 20 milhões de reais em JCP, né, o ano passado. Então a gente queria entender um pouquinho qual que é a política atual da Boa Safra em relação a proventos, né? E como que vocês fazem para combinar, de fato, essa estratégia que vocês têm de crescimento, ao mesmo tempo que ainda, mesmo assim, paga um certo nível de remuneração ali aos acionistas, né? Eu acho que a gente pagou até um pouco mais, tá? De JCP no ano passado. Acho que foi quase 50 milhões. Quase 50 milhões. E a gente tem uma ideia de sim, continuar... vamos lá, se você olhar a companhia, ela é uma empresa que o nosso foco é crescimento. Então a gente quer continuar investindo para crescer, abrir plantas, enfim. Então, o nosso foco nem é pagar dividendo. A gente se considera muito mais uma empresa de crescimento do que uma empresa de dividendo. Entretanto, pagar JCP é bom para a companhia. Né? E é bom para a companhia e bom também para o investidor. Né? Volto a dizer, se as legislações não mudarem, Sim. mas enquanto... No momento atual, enquanto a legislação ainda permite o JCP, né, sem tributação, acho que é muito bom, e a gente paga até porque a gente acha que seria injusto com o acionista ele não receber e não ter esse benefício. Né? Então a gente acaba fazendo uso aí da legislação e pagando o JCP, porque a gente acha que é bom para os nossos acionistas. Sem prejudicar o crescimento da companhia. E sem prejudicar o crescimento da companhia. Né? É uma parcela pequena do nosso resultado que a gente paga. Muito bom. Para fechar a nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as perspectivas para o setor de agronegócio, agora para o segundo semestre de 2025 vai começar a plantação, o plantio, né, de soja para a safra 25-26. O que vocês estão vendo de demanda dos produtores rurais, expectativas em relação a essa nova safra e, enfim, tem um pouquinho dessa percepção aí da Boa Safra. A gente é um ano de muito crescimento para nós, né, de aumento de produção. Se o investidor olhar o nosso balanço, ele vai ver que no ano passado a gente teve uma condição climática complexa. Foi um ano difícil, então a gente não cresceu o volume, a gente tinha investido, mas a gente não conseguiu entregar o volume. A gente tinha uma ideia, a gente fez basicamente 200 mil bags, né, aí de soja em 2023, a meta era 240 em 24, a gente não conseguiu fazer o volume, né, por uma razão climática, e agora a meta para esse ano é os 280 mil bags. E esse ano a gente teve um clima bem mais favorável. Então a gente acabou somando o crescimento, os 20% que era para ter crescido em 24 com 20% em 25 e deu os 40% que a gente está se propondo em crescer esse ano. Mas as vendas estão indo bem, elas foram muito rápidas, principalmente no primeiro TRI. Você ainda tem preços das commodities um pouco apertados, mas a gente está bem animado com o ano. Os produtores, por mais que você tenha um aperto um pouco maior financeiro e os produtores às vezes diminuindo um pouco o investimento, mas a semente ele não tem mudado, então ele tem focado ainda em uma semente de alta qualidade, de alta capacidade de nascer. Ele é um ativo que a gente estava comentando um pouco, ele é um pouco inelástico, né? Você não consegue plantar com menos semente, e essa semente de qualidade, ela tem continuado muito, muito bem demandada. Tanto é que a gente está crescendo aí, se propondo a crescer aí próximo a 40% esse ano. Então é um baita... É um baita crescimento. É um baita crescimento. Aí, aproveitando, eu só queria pedir para você passar uma mensagem final para os nossos investidores, para quem está assistindo, sobre a Boa Safra, enfim, fica à vontade. Falando um pouco da Boa Safra e um pouco do agro, eu acho que eu gostaria de completar falando um pouco do ciclo de longo prazo do negócio.
Tá? Então, assim, apesar de muitas vezes o pessoal olhar o ciclo de curto prazo, mas o Brasil, ele hoje é a principal potência agrícola do mundo. Você tem um crescimento populacional global, você tem um crescimento de renda global, e o Brasil tem crescido e ele é muito competitivo. Tá? Então, quando você olha, a gente brinca que a gente a Arábia Saudita da soja. Tá? Então, não, mas é verdade, a gente tem um custo, o Brasil ele tem um custo operacional, o custo de produção é mais barato. Tá? Então, isso favorece o crescimento. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, nesse momento em que você tem um preço da soja, da commodity mais barato, mas, por exemplo, o produtor americano está em pânico, porque a gente tem um custo de produção mais barato que o produtor americano. Então, esse custo de produção dá uma vantagem competitiva muito forte. E mesmo em anos de dificuldade, a área plantada do Brasil continua crescendo. Mais devagar, um pouquinho. Então, e o nosso business da Boa Safra, ele é um negócio de tecnologia. E a gente tem conversado muito com as empresas. Talvez o grande atrativo desse negócio é que a tecnologia está vindo para a semente. Tá? Então, você tem novas biotecnologias e mais genéticas vindo, e essas biotecnologias acabam agregando mais para o produtor. Então, essa tendência que a gente viu do custo da semente sair de 6% para 15%, aí nos últimos 15 anos, crescer aí 10 bips, ela é algo que está vindo. Né? Então, nos últimos 2 anos, a gente trouxe 2 novas biotecnologias para o Brasil, tá? Uma da Corteva, uma da Bayer, tem no pipeline algumas novas biotecnologias que também vão vir. Então, você tem essa tendência da semente ser o driver de tecnologia, e aí esse é o nosso negócio. A gente combina uma empresa que traz tecnologia com sementes de alta qualidade, tem essa tendência de crescimento da tecnologia, mas também você tem uma tendência de crescimento de área plantada, uma tendência de crescimento de adoção de tecnologia e um crescimento de demanda global por alimentos e também por energia, tá? Não vamos esquecer. Então, sim, o etanol feito do milho, o biodiesel feito da soja, hoje crescendo com muita força, que aí acabam puxando também as commodities agrícolas. Então, eu acho que a gente tem aí talvez o melhor dos 2 mundos, de ter essa oportunidade de estar no agro, mas estar na tecnologia do agro. Muito obrigado, Marino, então, pela sua presença hoje. A gente vai chegando ao final de mais um episódio da série Conversa com Quem Decide. A gente agradece demais a ampla visão que você trouxe sobre o mercado de sementes, sobre a estratégia da companhia. De fato, vai ajudar os nossos investidores, nossos clientes, né, a entender melhor o modelo de negócios e se interessar, enfim, por investir na companhia, que acho que é o fundamental ali, para vocês também continuarem crescendo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E se você gostou desse episódio, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos. Fique atento também para os nossos próximos bate-papos. A gente vai trazer aqui mais líderes, né, dos mais diversos setores. E se você também tiver sugestões, não deixa de escrever nos comentários ali, inclusive, temas que vocês gostariam que a gente abordasse ali nos próximos bate-papos, tá bom? Por fim, não deixe de seguir também o BBBI no LinkedIn e acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.